à figura do Mestre Jesus, para que ele possa nos amparar e, principalmente, nos intuir o tempo todo, para que possamos conversar de uma maneira tranquila e, consequentemente, consigamos amealhar informações que podem fazer diferenças importantes na nossa vida. Agradecendo a oportunidade de estar aqui, junto com todos vocês, que possamos, nessa vibração, contemplar todos aqueles que buscam no Espiritismo uma fonte de inspiração e uma resposta para a sua vida no plano terreno. Abrimos esse trabalho. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Assim seja. O tema de hoje é um tema que tem me preocupado muito há algum tempo, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e pesquisar sobre perispírito. E entendo que, a partir de um determinado momento, o perispírito é um tema muito importante para que todos os espíritas tenham um conhecimento verdadeiro sobre o perispírito, para compreender no todo o que o espiritismo leva para todas as pessoas no mundo inteiro. O tema de hoje é Ser humano consciente, trata bem o seu perispírito. Quais as funções que o perispírito exerce e serve para quê? O que é perispírito? Para que serve? Segundo a doutrina espírita, é um envoltório fluídico que liga o espírito ao corpo físico. Então, ele está no meio, né? E ele tem funções múltiplas e primordiais na composição e manutenção do corpo físico, em sequentes e sucessivas encarnações. Para termos uma ideia, o perispírito é o que vai dar formato ao corpo que chega daquele espírito naquela encarnação, que pode ser tanto homem ou mulher, branco, preto, não importa. Quem vai dar o molde para que esse rosto apareça, para essa composição física apareça, é exatamente o perispírito. Pode manter suas características através das posturas positivas mentais e atos de seus portadores. Caso contrário, se as posturas forem negativas, ele perde o formato original. E isso obriga o espírito a reencarnar compulsoriamente algumas vezes para recuperar seu formato original. Então vamos voltar lá. O perispírito é como se fosse um reloginho que vai contando o tempo inteiro as nossas atuações. Quando você faz a coisa certa, beleza, ele vai estar normal. Quando você faz uma coisa errada, ele fica impregnado no perispírito, a ponto de deformar esse perispírito. E como ele é um molde para você voltar numa outra encarnação, no exato momento em que ele perde a característica principal, você vai voltar incompleto na outra encarnação. Então é muito comum a gente observar, e até com certa surpresa, crianças que não têm a composição do corpo formado, totalmente formado, tem algum defeito. Tem o caso de anencefalo, que não necessariamente não é só o encéfalo que está com problema, mas ele não traz a possibilidade de poder falar, de compreender e, consequentemente, se relacionar no meio, porque tem um problema ali. Os anencéfalos, quando eles surgem, antigamente a família era aconselhada a descartar o feto, claramente. Com o passar do tempo, e a doutrina espírita foi mostrando isso, foi possível mostrar o seguinte, que aquele espírito que está com o perispírito deformado, ele precisa de sucessivas encarnações para poder retomar o formato original. Então, já vimos isso em muitos lugares, inclusive no centro espírita, a gente aconselhou uma senhora que estava grávida a não abortar, porque aquele espírito precisava daquela encarnação que se sabia que não ia se completar, mas era necessário para que ele pudesse restituir toda a forma do corpo ou dos corpos que ele poderia exercer na frente. Isso foi feito, nasceu então, e durou poucos minutos, esse feto ficou pouco tempo, mas depois ela engravida de novo e nasce esse espírito que vem num outro formato, mas vem em formato completo, porque, na verdade, aquela a passagem anterior foi suficiente para ele recompor o formato físico. Então, é importante
Porque muitos casos em que se observa em que a mãe ou o pai, a família não querem continuar com a gravidez, porque coloca lá um monte de obstáculos, quando, na verdade, esse espírito está pedindo, implorando de ser aceito, porque aí certamente ele teria a possibilidade de voltar normalmente e seguir o seu caminho das encarnações, qual seja o de tentar evoluir, e cada vez mais ir evoluindo, passagem por passagem. A palavra perispírito no original em francês, é empregada pela primeira vez em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O termo aparece como um dos tópicos do capítulo 1º da segunda parte da obra, e sua origem é explicada no comentário dentro da questão 42, que corresponde à questão 93 da segunda edição em diante do Livro dos Espíritos. Então, ele coloca lá por que perispírito e explica, né? Porque, na verdade, tinha que encontrar uma palavra que não existisse para poder, de alguma maneira, caracterizar uma situação que também era considerado nova. E aí, colocando lá, perispírito é o envoltório fluídico do espírito. É uma espécie de corpo espiritual, inerente a todos os indivíduos, e que, para os encarnados, serve como um liame, aquele que liga, né? O laço que une o organismo físico e a alma, que é espírito. Também cumprindo aí o papel de órgão sensitivo, pelo qual a consciência espiritual recebe as impressões físicas. E, na verdade, quando a gente se aprofunda mais no estudo do perispírito, eu tenho um grupo, inclusive, que a gente participa, aliás, deve estar participando dessa palestra aí, os meus companheiros do grupo, onde a gente estuda o perispírito para poder, de alguma maneira, entender a sua eficácia. E é importantíssimo que a gente possa fazer isso, todos nós. Porque a gente vai perceber que, no fundo, a gente poderia considerar que o perispírito, ele armazena o que a gente chama de consciência espiritual. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você desfez, está registrado lá. De tal forma que, em algumas situações, é possível você poder, através do perispírito, identificar algumas situações vividas por aquele espírito quando no plano terreno. Como característica, é o agente transmissor pelo qual o espírito comanda os movimentos corporais. Diz-se que sua natureza é semimaterial, por ser constituída de uma substância muito sutil em relação ao que atualmente conhecemos como matéria. Mas ainda assim, é uma forma material, com propriedades especiais que permite ao espírito, o ser desencarnado aqui, dentre outras coisas, produzir fenômenos físicos. Nessa produção de fenômenos físicos, a gente tem que se lembrar o seguinte: estou passando por essa encarnação com essa capa aqui, né? Quando eu voltar para uma outra encarnação, eu vou ter outra capa. Mas é possível que em alguns lugares eu tenha que, por algum motivo, aparecer no formato que eu tinha anteriormente. Então, nesse perispírito fica essa informação, ou esse registro. E que, por uma razão lógica que possa, de alguma maneira, elucidar alguma situação, eu posso me apropriar daquela capa que usei lá atrás e aparecer para algumas pessoas. Eu vou contar alguns fatos, e um deles em particular, de uma menina, uma garotinha, que tinha 5 anos. E ela não tinha conhecido o bisavô dela, que já tinha falecido fazia mais de 60 anos. E um dia, uma pessoa da família levou a foto desse bisavô. E aí mostrou para ela. E ela falou: ah, vovô, 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 como se fosse vovô, e sorria para ele. Então, da onde ela tirou essa informação, na verdade? Porque o corpo que ele se apresentava para ela era exatamente aquele que tinha na fotografia que ela tinha visto, né? Que mostraram para ela uma fotografia. Então, identificou na hora e sabia, né, quem era aquele ser que estava ali. Muito provavelmente deve ter acompanhado ela em uma fase criança, né? Mesmo naquela fase que eles estão desdobrados na espiritualidade, e muitas vezes ela deve ter tido contato com ele. E aquele momento se serviu para mostrar que já havia uma ligação entre os dois. Allan Kardec descreve como a chave para a solução de muitos mistérios antigos, né?
até a própria reencarnação, né? Onde ficam os registros capazes de poder alimentar a nova aparência daquele espírito? Está no perispírito. Isso a gente hoje pode falar, mas não tínhamos essa compreensão anteriormente, né? Alguns casos insolúveis, né, que se falavam, especialmente no campo da mediunidade, que é esse caso que eu estou falando para vocês, né, de aparecer alguém que em fotografia e certamente alguém identifica por conta exatamente de já ter visto em algum lugar, ter conversado, ter estado com ele, coisas tais, né? Sua composição vem da combinação do fluido cósmico ou universal, com certos materiais próprios do mundo ao qual o espírito está vinculado, cuja substância é mais ou menos sutil, ágil e expansiva, conforme o estágio evolutivo do indivíduo. E como nós vimos para o plano terreno, e a necessidade que temos é de evoluir sobre todos os aspectos, intelectual, moral principalmente, né? A gente está se desenvolvendo muito mais intelectualmente e se esquece da questão moral. E a questão moral é aquela que o Espiritismo vai seguramente estar acompanhando e tentando desenvolver o máximo possível naqueles que se tornarem adeptos. Progredir incessantemente. O perispírito passa por um processo de depuração na medida em que o espírito progride intelectualmente e moralmente. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai começar a perder aquela característica grosseira do corpo físico. Ele vai ficando mais sutil, né? Tanto que quando alguém observa, e certamente já disse para algum de vocês em algum momento, de o espírito se apresentar como uma luz, seguramente é o estágio em que ele está naquele momento. Mas antes apareceria como um rosto conhecido nosso, sem grandes problemas. Então, por quê? Porque intelectualmente, quando você progride, você conhece, tem mais informações, mas moralmente você também tem que progredir. E aí, certamente, o seu corpo vai tomando um formato diferente. E vai deixando de ser esse corpo duro, pesado, e você às vezes tem dificuldade de poder utilizar no plano terreno. Então, a tradição espiritualista oferece diferentes nomes, né? Corpo astral, corpo etéreo, psicossoma, e tem uma série de outros nomes que cada religião, ou cada seita, cada filosofia, compreende como se caracteriza esse perispírito. E vai mostrando, né, que essas concepções, na verdade, elas convergem para um ponto. Tudo isso está se falando do perispírito. Das teorias existentes sobre o perispírito, uma delas é a de que ele seria composto de camadas corporais específicas. Algumas doutrinas falam até 7 corpos, né? Então, se teria essa capa terrena e mais 7 corpos que ficariam atrás de você. Eu tenho um amigo que ele tem visão de todos os lados e audição, tanto no plano físico quanto no espiritual, e aí ele era membro integrante da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E tinha uma das pessoas que se tornou presidente lá, era uma mulher, que se tornou presidente lá na Federação Espírita, e ela não acreditava muito em espiritismo, não, na época. Então, um dia, ela ligou para ele morava distante do centro da cidade, morava na cidade, né, no centro de São Paulo, e ela morava distante do centro de São Paulo. Ela ligou para ele desesperada, pedindo: você tem que vir na minha casa agora, que eu tenho um problema espiritual para resolver aqui. E ele, a contragosto, foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou: então, eu estava aqui, de repente tem um monte de gente aqui dentro dessa casa. Aí, como ele tem visão extrafísica, ele olhou e começou a olhar e falou: você está louca, minha amiga. E ela: não, eu vi. Aí, ele começou a falar um monte de coisa para irritá-la, né? No momento que ela ficou irritada, porque quando você fica irritado, os seus corpos se descolam, né? Aí os corpos dela se descolaram todos. Eu falei: tá vendo, Marcia? Está em 7 corpos na minha frente. O que aconteceu foi que esses corpos já estavam assim antes, e você não percebeu que, na verdade, era você desdobrada. E não era nenhum outro espírito. Poderia ter acontecido de ter algum espírito lá dentro da casa. Na casa de todos nós tem o tempo inteiro. Mas, porém, entretanto, aquela situação é pela irritação dela.
E na irritação, os corpos que nós temos, esses 7 corpos, você tem o primeiro aqui, o resto é tudo fluídico. E aí, certamente, assustou-a, porque ela via a sombra, que era a sombra dela, né? Esse fato ilustra exatamente essa característica. E ele é dotado de centro de forças, né? Que são também chamados de chakras, que aurem, concentram e canalizam energias. As energias todas que estão no ambiente ou fora dele, de acordo com a necessidade que você tem de poder utilizá-lo, né? E, logicamente, cada um deles transita numa dimensão tanto física quanto espiritual. Muitas vezes você não vai conseguir enxergar a tua sombra, que eventualmente seja a sua sombra, porque está num outro plano, né? Mas é possível algumas pessoas observarem, sim. Teoria sobre o perispírito 2. Como o germe de um fruto é coberto pelo perisperma, do mesmo modo, o espírito propriamente dito é coberto de um envoltório que, por comparação, nós podemos chamar de perispírito. E para entender esse perispírito, que tem uma importância capital no desenvolvimento da sua mediunidade, da mediunidade de todos nós. O dia que a gente compreender esse lance aí, vamos dizer assim, certamente a gente compreende melhor todo o processo de mediunidade que a gente passa na vida, né? Para entender, de repente, por que alguns espíritos se comunicam com você na mente, ele joga, meu mentor, por exemplo, ele coloca na minha mente o que ele quer. E aí eu capto a mensagem e mando para frente, vou embora, né? Para outros, ele fala no ouvido. Para outros, cada um tem uma característica. Mas, dentro da sua característica, cada um tem que entender que é um processo natural e normal. O Kardec falava, né, que o perispírito é um neologismo, é uma palavra que foi criada, né, pelo codificador espírita para definir o conceito que o espiritismo traz da natureza material ou semimaterial, que compõe todos os indivíduos espirituais. A justificativa para o uso de novos vocábulos está nas primeiras linhas da introdução de O Livro dos Espíritos, onde ele fala assim, Kardec dizendo, para coisas novas é preciso palavras novas, com a clareza da linguagem assim o exige, para evitar a confusão inseparável dos múltiplos significados dos mesmos termos. Então ele quis mostrar que era algo que não havia uma palavra que pudesse justificar aquele momento. Ele criou a palavra e, a partir de então, ela está plenamente ligada em todos os pontos, né, que, se possível, a gente vai observar. A justificativa para, como disse aqui também, para coisas novas é preciso palavras novas. E aí ele coloca também, vai mostrando que é preciso criar outras palavras para simplesmente demonstrar o que ele queria provar para as pessoas, que o perispírito está dentro de todos nós. E é uma característica que vamos certamente levar para as encarnações todas. Essas palavras, como ele diz, criadas especialmente, aí ele diz, né, para expressar uma ideia nova para a qual falta um termo da língua ou na língua. Os espíritos sabem perfeitamente criar neologismo. Tanto que no Espiritismo você vai encontrar uma série interminável de neologismos. Palavras que foram colocadas, foram criadas para poder, de alguma maneira, demonstrar aquilo que Kardec queria mostrar para o mundo. Uma dessas palavras é eletromedianímico, palavra enorme, mas que tem um sentido, né? E perispirítico, né? Que vem de perispírito. E não eram palavras que existiam, mas que tinham sido criadas e foram criadas por ele para poder definir aquilo que ele estava vendo naquele momento. Aqueles que têm criticado por nós termos criado as palavras espírita, espiritismo e perispírito, que não tinham termos equivalentes, poderão então fazer a mesma crítica aos espíritos, né? Porque ninguém acreditava em espírito. Você falava em espírito, o cara, não, você está louco, né? E não, nós somos espíritos, né? E nos relacionamos com frequência o tempo inteiro. Tanto que é possível a gente se encontrar enquanto a gente estiver divagando de noite dormindo. Quantas vezes, ou muitas vezes você não recebe o recado de alguém em sofrimento e logo, logo você fica a posto de conseguir fazer uma oração e levar para aquela pessoa aquela informação e principalmente o apoio que ela está precisando, que é uma oração, né?
No contexto histórico, um pensamento muito comum para o leigo é o de que o espírito e o mundo espiritual sejam completamente abstratos. E a gente prova isso hoje, que é uma bobagem essa concepção, né? Sem forma física e, portanto, não tenham nenhuma relação com qualquer substância material. Aí, quando você fala de perispírito e fala que é um modo semimaterial, já chega próximo dessa materialidade que ele queria colocar. E nessas condições é compreensível pensar que os seres espirituais não tenham como interagir fisicamente, pela concepção de que era abstrato a ideia de espírito. Mas não. Agora é possível a gente poder entender e interagir fisicamente com o mundo materializado, porque nós somos espíritos, né, numa jornada terrena, com compromissos imensos para desempenhar ao longo dessa vida. E de outras. As mesas girantes, quando elas eclodiram no século XIX, ela chamou a atenção do mundo pela extraordinária fenomenologia, né, do espiritualismo moderno. E aí, ele colocou para os materialistas, né, e para que eles se acostumassem com a ideia de que era possível aquilo e deixar de lado aquela ideia ridícula que tinham, de que os espíritos fossem os agentes das manifestações dos efeitos físicos, com a ironia típica de que espíritos não têm mãos para levantar mesa. Na verdade, eram espíritos que estavam ali e que tinham sido chamados, de alguma forma, eles responderam para poder, de alguma maneira, manifestar um outro tipo de vida que a maior parte das pessoas não tinham ainda prestado atenção nisso. Nas tradições espiritualistas, é bem verdade que desde as mais antigas tradições, também passando por alguns filósofos, já se ensinava que os espíritos desencarnados têm um organismo material, inclusive semelhante à forma humana. Os filósofos, que eram profundos conhecedores da letra, né, que estudavam profundamente, conseguiam colocar o espírito como algo material, de repente. Seria possível observar se tivesse uma forma humana e por aí. Enquanto a maioria, você pegar as religiões católicas durante muito tempo, o espírito é bobagem para a Igreja Católica. E embora, durante vários séculos atrás, a Igreja Católica admitisse o espírito. E aí foi num problema que houve, se eu não me engano, acho que foi 1600 e pouco, que deixou de considerar o fato do ser humano também ser um espírito pela Igreja Católica. Uma cisão que aconteceu. É uma matéria sutil, né? E que, logicamente, precisa ser conhecida para poder ser utilizada por todos que por aqui passam. Os egípcios denominavam de Ka. Ka é igual aquele carro que tem da Ford, né? Ou Bai, indicando ser uma forma semelhante ao corpo físico, e de Sahu, o espírito propriamente dito. Eles afirmavam que o Ka reproduzia exatamente os traços do corpo físico dos desencarnados. Isso os egípcios, né, atrás. E tinham com razão isso, né? Estavam muito mais avançados que o restante do universo. Né? Os gregos, por sua vez, nomeavam o perispírito como corpo etéreo, e com base nos poemas de Orfeu, acreditavam que nos espíritos atrasados, este corpo possuía manchas que caracterizavam as faltas cometidas. Daí ser necessário ao espírito voltar à terra para depurá-lo. Ele não estava enganado, não, né? Porque o fato de a gente estar constantemente cometendo falhas faz com que a gente tenha que voltar para a terra para poder se ajustar. E, invariavelmente, a gente volta na mesma família, com os mesmos amigos com os quais a gente teve grandes problemas. Se alguém duvidar, eu tenho muitos casos parecidos aqui para mostrar para quem quiser. O perispírito na visão das religiões. A cabala judaica também denominava o perispírito de Ruach, os budistas de Kumarupa, os chineses de Ki e os hindus de Manu Maya Kosha. Os ocultistas, esotéricos e teosofistas preferiram denominá-lo de corpo astral. Os neognósticos de Aerossoma. O filósofo e cientista alemão Leibniz, 1646 a 1716, ele preferia chamá-lo simplesmente de corpo fluídico. O filósofo inglês Ralph Goodworth, 1617 a 1688,
chamava-o de mediador plástico. Então, se a gente fizer uma pesquisa na literatura antiga, a gente vai verificar que o espírito, a ideia de espírito não é nova, ela transcende aos tempos. Só que não tinha uma organização e uma visão que pudesse fazer com que você pudesse interpretar esse espírito de uma maneira mais lógica e, consequentemente, mais original. Na primeira epístola de Paulo, tem um capítulo interessante lá. Há uma referência, até mesmo na Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Consta lá: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não estão diretamente ligados. E essa concepção está lá na Bíblia, né? Ninguém tirou da ideia dele, da cabeça dele, não, está lá na Bíblia. E certamente passaram-se tantos tempos e as pessoas talvez não tivessem prestado atenção em todo esse aspecto. Há também, além disso, né, obras mediúnicas precursoras do Espiritismo, onde já denotavam que o mundo espiritual não era tão desmaterializado como muitos pensavam. As obras do polímata sueco Emanuel Swedenborg, 1688 a 1772, já falavam de casas, instrumentos e máquinas presentes nas dimensões do pós-morte. E isso é verdadeiro. Há muitas dimensões onde você tem todas essas utilidades, né, à disposição para poder seguir em frente. Nós vamos ter que chegar nesse nível para poder verificar e constatar lá, né? Kardec era um pesquisador, e aí, em razão de tudo que acontecia, onde as pessoas grandemente materialistas colocavam de lado as questões espirituais. Então, ele levou para ele mesmo um rigor científico fora do comum, tanto que tinha que provar tudo. Então, quando fazia as manifestações, era tudo em salas fechadas, com um rigor científico, que era o que a ciência exigia. E se fizesse exatamente com essa característica, para não ser levado depois como gozação, como uma besteira qualquer. Então, ele foi fazendo, ele comprovou a realidade dos fenômenos, né? Procurou a solução para essa questão e se deparou com a revelação desse corpo fluídico, ao qual deu o nome de perispírito. Agora também demonstrado pelas novas experimentações mediúnicas, dentre as quais a dematerialização espiritual. Tem um médico no Rio de Janeiro que grava, inclusive, vários podcasts, né, falando de na época que ele participava das manifestações físicas de espírito no Rio de Janeiro, tinha uma região lá onde tem uma vegetação densa e era possível, de repente, você poder materializar esse espírito que vinha comunicar, vinha cuidar das pessoas lá. Então, ele conta, o espírito tal veio, incorporou no médium, e o médium ao qual ele incorporava, ele tinha uma densidade tão importante que ela é como se ele vestisse uma camisa, uma roupa qualquer. E a partir daí ele começava a fazer os tratamentos. E as pessoas eram curadas exatamente ali. Saíam dali curadas. Muitas delas paraplégicos, outros com lepra, com doenças terríveis. E, de repente, era possível você tornar esse processo tranquilo. Aliás, são experimentos feitos com essa característica em várias partes do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, mostraram que é possível você ter essa comunicação. E, logicamente, vai depender do estágio em que se encontra aquele espírito que aqui vai servir de transporte para ele. Na constatação de Kardec, o espírito, portanto, não é um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Ele é um ser real, definido. Em certos casos, torna-se apreciável pelo sentido da visão, da audição e do tato. Os espíritos que têm o dom da mediunidade de visão espiritual e etc., de audição, podem comprovar isso, né? Eu só para constar, né? Eu já contei uma história aqui de quando eu comecei no Espiritismo, né? Eu passei rapidamente por vários estágios e não peguei. Por quê? Porque o presidente do centro onde eu trabalhava, seu Newton Monteiro, me lembro dele, já desencarnou.
a primeira vez que eu me apresentei no centro, ele viu em mim a figura de um preto velho ao qual eu teria sido em encarnações anteriores. E aí ele passou a me jogar um monte de responsabilidade que, pelo tempo que eu tinha de espiritismo, não teria condição de poder encarar. Um deles é de ser o coordenador de um trabalho de desobsessão, onde tinha 65 médicos. E eu fui fazer esse trabalho e acabei me dando bem. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência anterior. E ele viu. Ele não falou para mim. Ele simplesmente me incentivou a que pudesse, de alguma forma, estar naquele papel e fazer alguma coisa para aquele centro. Foi muito bom esse estágio, porque eu pulei muito do que eu tinha que fazer para poder me desenvolver. A importância do perispírito. É um molde plástico que serve de base para dar formato físico ao novo ser que reencarna. Como o perispírito vai acompanhar o espírito até que ele se torne luz, até o último estágio, todas as manifestações que ocorrerem em suas múltiplas passagens, amor, ódio, raiva, medo, etc., fiquem impregnados nele. Só que com um detalhe: amor, tudo bem. Ódio, raiva, medo e etc., vai deixar impregnado o seu perispírito e atrapalhar a sua própria evolução. É aquele caso do espírito ter que voltar, reencarnar, para readquirir o formato que ele tinha de perispírito, e às vezes 2, 3 vezes. É muito comum a gente ver em algumas situações uma mesma pessoa tentar a gravidez e, na verdade, quando está o feto, ele desencarna. E como a gente tem observado, alguém pergunta, né, por que de repente aquele espírito voltou para a espiritualidade? Ele volta, mas fica em primeiro na espiritualidade. É ele quem vai tomar o corpo da próxima. Se aquela família tiver um outro filho, é ele o próximo. Tanto isso é real, que eu tenho uma amiga que era católica, apostólica romana, e ela, desde que teve a filha dela, que já estava perto de 50 anos, ela queria entender por que, que a filha dela, ela ficou grávida e teve um menino, né? Quando chegou na hora de nascer, esse menino voltou para a espiritualidade, né? E ela ficou desgostosa, que normalmente acontece com qualquer família. Mas aí aconteceu o seguinte: 3 anos depois ela engravidou de novo. Aí, quando ela pegou, ela falou, perguntou para mim, na hora que eu peguei aquele bebê e coloquei no meu braço, eu senti que era o meu bebê da primeira vez de volta. Eu só tinha certeza. E era real isso. Porque ele não vai para a final da fila. Ele fica esperando para a reencarnação próxima. Ele é a prioridade zero. Consequentemente, teve a oportunidade de poder reviver esses casos aqui, né? Casos recentes de espíritos reencarnantes com deficiências graves, né? Há casos aí absurdos, né? De não ter cabeça, ou de ter problemas no próprio corpo, problemas que não vão ser possíveis arrumar durante a vida, vai ter que passar por um monte de operações, etc. A espiritualidade geralmente faz com que esse espírito, na verdade, passe por aqui. E, de repente, desencarne para, de novo, voltar, né? E, consequentemente, dar uma oportunidade até que ele consiga fazer direito o papel dele no plano terreno. Por isso que é importante a gente fazer o que de melhor a gente puder agora. Não deixa para amanhã, não. Faça já. Ah, difícil, complicado. Não interessa, faça. Vá a fundo naquilo que você estiver sendo convidado a fazer. Porque é você que está tendo a oportunidade de poder evoluir. Desmistificando uma teoria que alimenta mentes e corações de muitos integrantes de diversas religiões, o espírito que não reencarna por essa razão é aquilo que eu estava falando. Ele fica como primeira opção de retorno. E, logicamente, enquanto ele não reencarnar, nenhum outro espírito vai ter a vez, que é dele. Né? Prioridade zero, como eu disse. Cuide bem do seu espírito, do seu perispírito. Ame-se mais, ame seus semelhantes, mesmo aqueles mais complicados, mais difíceis que você tem ao seu lado. Não gaste seu tempo fazendo mal aos outros ou a si mesmo, com bebidas, comidas ou sexo em excesso. A vida humana, ela exige equilíbrio. Caso contrário, seu perispírito, que é um molde de plástico, vai se deteriorando e terá que ser reparado, condição que só será possível com reencarnações compulsórias. É aquilo que eu estava falando. Tantas quantas forem necessárias.
até que você consiga evoluir naquele nível. É isso que eu queria falar sobre perispírito, bem rapidamente, contando essa história para vocês, várias histórias, mas o quão é importante a gente prestar atenção no ser humano que nós somos e que todos nós temos um perispírito. Alguém perguntou assim, mas eu tenho isso? Eu falei, claro que tenho. Ele serviu de molde para você estar nesse plano, como você já esteve em outros planos anteriormente, e certamente voltará daqui para frente com é lógico, uma composição diferente, talvez muito mais evoluído, né, do que você está nesse momento. Porque o perispírito serve para isso. Ele é um molde plástico que se vai podendo se amoldar a vida daquele espírito, consequentemente vai permitindo ele vá galgando devagar os estágios todos de evolução que ele precisa alcançar. Então é isso. Leiam sobre o perispírito, consulte, tem muitos livros aí que podem orientá-los. Tem os Almenos Zimmermann, por exemplo, tem um livro imenso falando sobre o perispírito, tem uma ideia, umas 500 páginas. Tem um outro livro que a gente usa também, o Perispírito e Suas Modelações, do Pinheiro, e tem algumas outras publicações que falam sobre isso. E para quem nunca se interessou pelo tema, se interesse, porque é muito interessante você observar e estudar de um aspecto que está dentro de você, que talvez antes você não tenha prestado atenção, mas que é fundamental na sua evolução nesse plano. É isso aí. Obrigado.